que acontece? Você acha que 3 milhões, a gente ficou patinando no ano 2025 para sair de 2.800, chegar em 3, né? Patinando, né? Sim. Demorou, 2.900, ixi, lá que vai. E chegamos em 3, o marco dos 3 milhões. Daí eu li isso aí, reportagem saiu no Estadão na semana passada, no caderno de economia do Estado de São Paulo. Eu peguei aquela coisa, comecei a olhar, vale a pena ver dois programas, o do Baroni que eu gravei, que vai ser na terça da semana que vem, e essa minha entrevista com o Hélio Seibel, que está no meu canal. Eu falo exatamente disso. E essa análise está em primeiríssima mão nessa entrevista. Léo, 3 milhões não é nada, zero, é porcaria nenhuma. Léo, nós vamos chegar em 30 milhões. Vamos fazer um paralelo com os REITs americanos? O que que é REIT? Real Estate Investment Trust. O que que é um REIT? REIT é uma empresa, que nem a minha, É a bom, NG Sidney, Imóveis. só te interrompendo. É bom porque eu falo isso pra galera tantas vezes, mas tantas vezes. Agora tem um cara que não sou eu confirmando. Vai, pode continuar. Você pode chamar teu brother aqui, viu? Pode chamar teu brother. Léo, existe um troço nos Estados Unidos chamado Real Estate Investment Trust. O que que é? É um REIT. Como é que é? Eu sei que já informou, já ensinou, mas eu posso falar a minha versão dessa história toda? Porque eu tinha até medo quando eu pego o professor Léo, assim, que é um catedrático dos negócios, começa a falar, me dá vergonha, entendeu? Que Mas o que isso, que isso. acontece? Os REITs é uma empresa. É paralelo com o fundo imobiliário, mas tem regras de uma empresa. Ele pode pegar empréstimo, ele pode ter na cotação na bolsa e não é nada regulado como é o nosso, porque é uma empresa, é regulado como uma empresa. Muito menos regulado que uma B3 aqui, mas ele pode crescer e ser grande. E os REITs hoje estão na mão de 170 milhões de americanos. 170 milhões de americanos. Bilhões, trilhões, desculpa, de dólares. É número grande pra caramba, tá? Então não dá para comparar com o nosso mundinho aqui. E ainda que lá seja uma empresa diferente dos nossos fundos imobiliários, a esquemática é a mesma. Eles constroem e eles pagam dividendos sobre as ações que eles têm. Que o REIT é uma empresa. Mas faz um paralelo, é parecido. Lá tem tributação, aqui não tem. Mas vamos imaginar que é uma coisa que o americano médio ele usa para fazer a sua aposentadoria. Ele usa ações. As ações nos Estados Unidos elas são muito mais poderosas que no Brasil. Ações que pagam dividendo ou não. O pessoal tem muita ação lá que somente tem ganho de capital. E lá realmente, se pega a curva do Standard Poor's, que tem as mais importantes empresas, o cara pode contar com aquilo. Ela varia e tal, mas ao longo de um período longo, ela ganha o capital. O dividendo nem é tão importante. Lá. Aqui não, aqui eu acho que é essencial. Ações que pagam dividendos no Brasil eu acho essencial. E são pouquíssimas empresas. Um dia você me dá uma aulinha sobre ações que eu quero aprender, tá bom? Pode Mas deixar, eu, pode deixar. mas eu vejo assim, eu vejo que a gente tem os tais dos REITs, Léo, os REITs são 170 milhões de americanos. Outra coisa, você acha fundo imobiliário 3 milhões muito? É nada, é nada. Nós temos que chegar em 30 milhões. Você acha 200 bilhões de reais? Ah, o marco de 200 bilhões. Multiplica por 10 vai dar 2 trilhões. 2 trilhões de reais, Léo, ainda é pouco. Por quê? Porque a gente está falando em fazer casa, galpão, proteção para as pessoas. Nós não somos nada. Se você pegar 200 bilhões, quanto vale uma Petrobras hoje, Léo? Pois Sei lá, é. quanto vale? Não, quanto vale o mercado de ações? Ele vale 5 trilhões de reais. O grupo das ações negociadas na bolsa vale 5 trilhões de reais. Os fundos imobiliários todos somados que são negociados em bolsa, 200 bilhões. Um vale 25 mais do que o outro. Só que esse um que é o imóvel é muito mais poderoso do que empresa. Imóvel é base de grandes fortunas no mundo inteiro. É base de uma seguradora no mundo tem que ter imóveis. Os bancos no mundo tem que ter uma parte imobiliária. Imóvel é moeda no mundo inteiro. Não é uma brincadeira. O pessoal fala de fundo imobiliário, Léo, o nosso empreguinho está garantido durante muitos anos, viu? Porque tem muito, precisa sair muito fundo imobiliário. Depois eu quero falar para você sobre os hunters e os farmers, um termo novo que eu inventei, tá? Mas então, os fundos imobiliários, eles têm tanto para crescer, Léo, você nem imagina. É uma loucura. Então, eu acho assim, outra coisa, não precisamos ficar preocupados com as fusões, com a entrada dos institucionais. Vai ser maravilhoso no futuro isso, Léo. Com Sabe por certeza. quê? Os fundos imobiliários hoje tem uma coisa muito legal. São a galera que fiscaliza eles. Não existe nada no mercado de ações não tem isso, nos NTNBs não tem isso, nos LCs não tem, mas fundo imobiliário tem um bando de gente olhando o tempo todo e dando pitaco. Às vezes é tanta informação que até atrapalha. O cara fica assustado com o nível de informação tão elevado que tem.
E no mercado de ações, você vai ver um pouco no meio do balanço, ninguém entende direito. Quem sabe ler balanço? Só o Léo e alguns, entendeu? Pouca gente sabe ver aquelas coisas que estão lá no meio das coisas, né? Então, como os REITs americanos são poderosos e valem trilhões, você pega um REIT americano, Prologis, ele vale 120 bilhões de dólares em bolsa. O que é isso? Vezes 5, 600 bilhões. Três vezes o mercado inteiro, três Dá vezes o mercado. um Não trilhão é de louco? reais. Não, o que você faz com 1 bilhão de reais? É muito dinheiro, né? São 5 vezes o nosso. 5 vezes, meu brother. 5 vezes a gente. Prologis. Entendeu? Então nós não somos nada, nós somos pequenininhos. Então a gente tem tanto para crescer. Pode ficar nessa que você vai ficar com o teu empreguinho. Muitos vai ficar velhinho aí tendo que falar de fundo imobiliário, viu? Eu falo pra galera, os rates surgiram lá em 1960. Tem muita gente que não sabe, mas os fundos imobiliários surgiram em 93. Só que como a gente conhece, 2014, 2015, tem 10 anos esse modelo de negócio. E aí, qual que é o maior Não concordo. problema de um modelo de negócio que Diga. surge? É a liquidez. Então, por que que os fundos imobiliários ainda não fizeram igual as ações, né? Que o mercado imobiliário tem que acompanhar inegavelmente o mercado acionário. Pode até perder, às vezes, mas enfim, ele tem que acompanhar. Eu provei várias vezes isso, o IFIX acompanhando o Ibov e tal. Só que o fundo imobiliário ele ainda não teve esse tempo. Eu sempre falo para os alunos, quem está entrando agora, mesmo depois já 10 anos aí da existência mais divulgada dos fundos imobiliários, ainda vai ser pioneiro nesse mundo. Vai ser pioneiro, 3 milhões é pouco demais, né? Não E é a gente nada, não pega é a nada, população nada. investidora do Brasil, ó, você pega as ações, quem mais investe em ação é institucional. Fundo imobiliário, quem mais investe em fundo imobiliário é pessoa física. Então, aí, o que chegou na pessoa física primeiro foi fundo imobiliário. O que faz crescer é institucional. A gente precisa dessa galera para poder fazer crescer, né? Para poder o Sidney Angle entrar, para poder outras pessoas grandonas entrar e o mercado crescer, né? Então a gente só tem essa trava no fundo imobiliário. Qualidade tem, tudo que precisa tem, poder de renda passiva tem, né? Que isso a gente quer para aposentadoria. Então, tudo tem. Só precisa realmente. E aí a galera fala assim: ah, mas rende menos do que as ações. É verdade, às vezes rende menos do que a Petrobras, porque se o cara lá dos Estados Unidos, um gringo, quiser vir aqui e aportar 10 bi na Petro hoje, ele consegue. Agora no fundo imobiliário consegue? Não consegue. Não. Ainda. Ainda, né, Sidney? Então, Ainda. o que acontece? Você falou uma coisa muito interessante. Os grandões, eu falo muito com os grandões que ligam, vira e mexe, Léo, eu recebo ligação. Sidney, o que você está fazendo com esse negócio? O que você está investindo nisso aí? E o mais gostoso de tudo, que eu vejo uns grandões ligarem para mim: Ô, Sidney, me dá uma dica aí me dá uma dica de compra de fundo imobiliário. Esse doutor que me ligou hoje. Não, ele é um doutor bacana, bacana. Ele tem ações, tem tudo. E eu comecei a aparecer: Léo, eu tô fazendo um estrago nessa Faria Lima de gente que tá me ligando, pedindo dica de investimento, mas gente bacana, bacana, viu? Não é qualquer um, não. E eu falo o seguinte: a entrada dos institucionais vai ser inexorável. E nós vamos ter três coisas importantes. Primeiro, a gente tem a fiscalização dos pequenos, muito importante. Vai entrar institucional, vamos ter uma fiscalização gabaritada para fiscalizar esses fundos. E terceiro, vamos falar da tributação. O governo não deve nem pensar em tributar fundo imobiliário, porque é a mesma coisa se ele tributasse a poupança. Não tem que tributar. É a nossa forma de aposentadoria. E outra coisa, um institucional, quando ele entra, ele é tributado. Então o governo tem todos os ganhos. Tem um institucional, quando entra, ele tem que pagar. Ele não é isento. Nós somos Uhum. isentos, ele não. Então é uma combinação perfeita. O governo está ganhando, não mexe com os pequenininhos, porque mais que cresça, esse dinheiro, Léo, está fazendo funding, está fazendo base para a poupança das pessoas daqui a 10, É. 20, 30 anos. Você começa a fazer tributação disso, não é um incentivo que nós temos, não, é um direito que nós temos. Isso aí não é assim, temos um incentivo que não paga imposto. Léo, pelo amor de Deus, o que a gente faz com que esse mercado cresça. Então, a entrada dos institucionais vai fazer o seguinte: sabe um barco, que nem foi dezembro, 24 dezembro de 24, que o pessoal começou a falar mal e o mercado de fundos imobiliários começou a balançar? Nós Foi somos um bom barquinho demais essa pequeno. época, né, Sidney? Eu botei o babador e saí comprando, entendeu? Nossa, eu vendi tudo que é papel, porque papel ele sobe para 5, para baixo 5%. Agora, tijolo cair 30%, cara, eu entendo do meu cortado. Nunca eu pedi dinheiro emprestado para comprar fundo imobiliário, Léo. Modo de dizer, quer dizer, eu comprei muito, comprei acho que assim, mas mantém minha carteira nos 25%, que é bastante grande minha carteira. Olha que eu saí, porque tinha que comprar, não é possível. E eu ainda falava, na época eu não falava para ninguém, eu falava: o que você tá fazendo? Não tem que se apavorar, não sai vendendo, não vende nada, fica quieto, não tá acontecendo nada, não vai afundar. Uma empresa, como eu falei, uma empresa pode afundar, mas um fundo imobiliário não vai afundar, vai estar sempre lá o imóvel. Se o cara não foi irresponsável de endividar o fundo,
Ele, o máximo que acontece é que ele não tem lá o inquilino, mas o imóvel está lá garantindo ele. Então eu acho o seguinte, essa combinação de institucionais que vão pagar imposto, nós pequenininhos que não tem que pagar imposto. Quando eu falo pequenininhos, mais que cresça, você chega lá em 30 milhões, chega um institucional grande, precisa ter. O mercado de fundo imobiliário, Léo, ele tem que ser como nos Estados Unidos, ele é enorme, ele é do tamanho de mercado de ações. Ele é grande. No Brasil, ele tinha que ser um mercado de, sei lá, de se ações é 5 trilhões, imobiliário tinha que ser 4 trilhões, 3 trilhões. Tinha que ser enorme. Tinha que ser enorme, até mais. Porque tudo é imóvel, tudo gira em torno de imóvel. Então, eu acho assim, tem uma avenida enorme pela frente. Esse negócio é poderosíssimo, entendeu? E nós temos assim, temos que dar uma depurada nas pessoas que falam de fundo imobiliário. Tem muita irresponsabilidade em quem fala. Você vê, eu não estou aqui para falar do fundo A, se eu quiser falar, eu entendo da maioria dos fundos eu posso falar. Dos mais significativos, os pequenos, às vezes eu não vou saber de algum em particular, porque eu não me ative a ele por alguma razão. Mas de resto, os grandes, os em destaque, eu sei bastante bem deles. E eu acho que essas fusões, o pessoal estava preocupado com as fusões. Não se preocupa, não. Vai ser bom demais isso aí. Porque é bom que cresçam barcos que não seja aquele pequenininho de dezembro. Grandes, eles são mais transatlânticos. Eles ficam assim, ó. Bate a maré, ele não balança tanto. Uma coisa que é uma tristeza, se tivesse institucionais em dezembro, digamos, Léo, não teria esse bando de gente perdendo dinheiro. Gente que o Léo ficava berrando, gente, pelo amor de Deus, saia comprando ou não venda. Tava Não na lua venda de que não. mel, eu tive que gravar vídeo pra galera. Ó, toma cuidado, enche a carteira de fundo imobiliário agora. Mesmo assim a Sara veio, você vê, tá na lua de mel, o cara fez direitinho. Mas eu acho assim, eu acho que é muito importante de verdade essa coisa de crescer o mercado. Porque hoje os pequenininhos ficam fazendo barulho, você riu, né? Os pequenos ficam fazendo barulho e balançam. Agora, se tem um institucional grande, ele não vai. O grandão, Léo, se tivesse um zum, zum, você acha que ele vai sair vendendo a posição dele? Vai nada. Você vê grupos grandes no Brasil que são enormes, que investem em imóveis aqui. Os caras veem zum, 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 não saem do Brasil. Eles sabem como é que ganha dinheiro, entendeu? Então eu acho que realmente a gente tem muito, muito para trazer para fazer essa coisa crescer, Léo. Muito mesmo, viu? O nosso trabalho, o nosso posicionamento aqui é de grande responsabilidade, viu, Léo? Muito, muito Ô, mesmo, Cid, viu? tem uma pergunta pra você. A Vamos gente tinha embora. uma. Aí, assim, ó, qualquer pergunta que você não quiser responder, você dá uma balanceada aí e me engana, tá? Tá. Você tem um portfólio de imóveis, certo? Sim. Quando você conheceu os fundos imobiliários, você desfez de parte do portfólio de imóveis para investir em fundo imobiliário? Ou foi com o rendimento desse portfólio, dinheiro novo que você entrou em fundo imobiliário? A pergunta é, como se fosse a seguinte: hoje, se você tem um portfólio de imóveis, faz sentido, e aí eu tô falando dos menores, né? Faz sentido fazer a troca? O que que você acha? Comenta um pouco sobre isso. Primeiro assim, eu acho que faz muito sentido fazer a troca sim para fundos imobiliários. Se você tem, digamos, um apartamentinho que você tem chance de vender ele, poder transformar aquilo em dinheiro e transformar em fundos imobiliários, faz muito sentido. Às vezes você tem uma coleção de 10 imóveis até, que tem uma rendinha, mas um fica vago, outro não fica vago. Faz todo sentido fazer vendas boas, não faça venda ruim. Vendas Com boas, calma, né? fa- com calma e transformar tudo em fundo imobiliário, 100%.